Você já se perguntou onde estão as pessoas que realmente oram? Aqueles que, diante da angústia, se entregam completamente ao chamado de Deus. Hoje, vamos conhecer a história de David Wilkerson, um homem cuja vida foi marcada pela oração incessante, pelo arrependimento genuíno e pela coragem de pregar, até mesmo nas ruas mais sombrias de Nova York. Com sermões poderosos que cruzaram fronteiras, hoje podemos ouvir suas pregações dubladas em português ou legendadas, e até assistir a filmes que retratam o impacto de sua mensagem. Seus livros, como A Cruz e o Punhal, continuam a inspirar milhões, enquanto suas frases ressoam até hoje como um chamado à ação e ao arrependimento. Wilkerson não era apenas um pregador, ele era um profeta em tempos de crise. Um homem que olhou para as multidões perdidas e disse: "Onde estão as pessoas que oram por essas vidas?" Sua biografia é um testemunho de fé inabalável e dedicação a Deus. Um exemplo claro de como o coração fervoroso pode transformar uma nação. Então, prepare-se para mergulhar nessa história de fé e coragem. Vamos explorar juntos como um simples homem, com o coração quebrantado, se tornou uma voz profética, desafiando o mundo com sua vida de oração, ação e transformação. David Wilkerson, o evangelista cristão, nasceu em 19 de maio de 1931, em Indiana. Criado em uma família de pregadores cristãos pentecostais, ele foi moldado desde cedo pela fé. Tanto seu pai quanto seu avô paterno eram ministros, e isso inspirou David a seguir o caminho. Aos 13 anos, ele foi batizado e apenas um ano depois, aos 14, começou a pregar com convicção e fervor. Após o ensino médio, David ingressou no Colégio Central da Bíblia, que era afiliado às Assembleias de Deus Americanas, em Springfield, Missouri. Em 1952, foi ordenado ministro e, no ano seguinte, casou-se com sua esposa Gwen. Nos primeiros anos de casamento, David serviu como pastor em pequenas igrejas em Scottsdale. Contudo, sua vida mudou drasticamente em 1958. Em uma noite tranquila, David estava em seu estudo bíblico, quando ao folhear a revista Life, se deparou com um desenho que mudou sua vida. A imagem mostrava 7 adolescentes de Nova York, membros de uma gangue chamada Dragons, sendo julgados pelo brutal assassinato de Michael Farmer, um jovem de 15 anos com poliomielite. Mas foi o olhar de um dos garotos, um misto de desespero, raiva e dor, que realmente tocou o David Wilkerson. Sem aviso, David começou a chorar. Ele não entendia por que estava tão impactado, mas sentiu um chamado claro do Espírito Santo. Vá para Nova York e ajude esses meninos. Sentei-me para o meu estudo bíblico como de costume quando vi a revista Life. Eu simplesmente virei uma página e, à primeira vista, parecia que não havia nada que me interessasse. A página mostrava um desenho de um julgamento que ocorria em Nova York, a 350 quilômetros de distância da minha casa, no interior do estado da Pensilvânia. Eu nunca tinha ido a Nova York, nem nunca quis ir, exceto talvez para ver a Estátua da Liberdade. Eu comecei a virar as páginas da revista até que algo chamou minha atenção. Foi uma figura de um desenho dos olhos de um menino. Ele foi um dos 7 meninos levados a julgamento por assassinato. Eu segurei a revista mais perto para obter uma melhor visão. O artista tinha capturado um olhar de espanto, ódio e desespero nas características do jovem. De repente, comecei a chorar. Nesse momento, irmãos, David se perguntou espantado: o que está acontecendo comigo? As lágrimas não pararam de rolar. David tentou resistir. Eu seria um idiota para fazer isso, pensou. Não sei nada sobre gangues ou adolescentes como esses. No entanto, a ideia não o abandonava. Finalmente, ele cedeu ao chamado e decidiu ir a Nova York enquanto o julgamento estava em andamento. Essa decisão
mudaria não apenas a sua vida, mas também a de milhares de pessoas ao longo dos anos. David chegou a Nova York determinado a fazer a diferença. Ele tentou entrar no tribunal para falar com os jovens, mas seu pedido foi negado e ele foi expulso. Apesar disso, ele não desistiu. Durante meses, dirigiu semanalmente mais de 350 milhas de sua casa na Pensilvânia até Nova York. Ele caminhava pelas ruas, pregava e se encontrava com membros de gangues e viciados em drogas, sempre buscando direção divina. David logo conheceu Nick Cruz, senhor da guerra da gangue do Brooklyn, os Mau Maus, a gangue de adolescentes mais violentas de Nova York da época. Nick ameaçou matar Wilkerson no primeiro dia em que os dois se conheceram. David respondeu às ameaças de Nick dizendo a ele: Deus tem o poder de mudar a sua vida. Nick o xingou, bateu em David Wilkerson, cuspiu em seu rosto e disse a ele: Não acredito no que você diz. Saia daqui. Wilkerson respondeu: Você poderia me cortar em 1000 pedaços e jogá-los na rua. Cada pedaço ainda te amará. Por 2 semanas, Nick não conseguia parar de pensar nas palavras de amor de David Wilkerson. Eu te amo, Nick. Em julho de 1958, logo após o confronto de Wilkerson com Nick Cruz, Wilkerson agendou um comício evangelístico para gangues de Nova York. Quase todos os membros da gangue de Nick, assim como suas gangues e rivais, compareceram ao comício. A atmosfera estava tensa até que Wilkerson orou e o poder do Espírito Santo caiu. Quando ele fez um apelo no altar, Nick e a maioria de sua gangue entregaram suas vidas a Jesus. David Wilkerson veio com uma mensagem de esperança e amor, disse Cruz. Senti o poder de Jesus como um vento forte que me tirou o fôlego. Caí de joelhos e confessei a Cristo. Após sua conversão, Nick foi para uma faculdade bíblica, onde conheceu sua futura esposa chamada Glória. Após a formatura, ele se tornou um evangelista, retornou ao Brooklyn e levou mais Mau Maus a Cristo. Ele fundou uma agência de missões e começou a viajar pelo mundo, ministrando a centenas de milhares a cada ano. Em um artigo de 1998, o jornal de Wall Street proclamou Nick como o Billy Graham das ruas. Embora David nunca tenha conhecido os 7 jovens que o inspiraram a ir para Nova York, ele fundou em 1960 o Desafio Jovem. Esse ministério, inicialmente sediado no Brooklyn, foi criado para ajudar jovens e adultos a superarem vícios e encontrarem uma nova vida em Cristo. O Desafio Jovem oferecia não apenas abrigo, mas também reabilitação e renovação espiritual. Hoje, o Desafio Jovem é reconhecido mundialmente como um dos programas de recuperação mais eficazes, com princípios baseados na fé cristã e na transformação interior. Ele inclui programas residenciais de longo prazo, iniciativas de reinserção e grupos comunitários de prevenção. Graduados frequentemente relatam transformações completas, rejeitando velhas identidades como viciado e abraçando uma nova vida em Cristo. Em 1987, David fundou a Igreja de Times Square, localizada no coração de Nova York. Interdenominacional e multicultural, a igreja tornou-se um refúgio para milhares de pessoas de mais de 100 nacionalidades. Paralelamente, David continuou escrevendo e pregando. Ele publicou mais de 30 livros, incluindo o clássico A Cruz e o Punhal, que narra seus primeiros anos em Nova York. Este livro vendeu mais de 15 milhões de cópias, foi traduzido para mais de 30 idiomas e em 1969 tornou-se um filme que alcançou cerca de 50 milhões de pessoas em 150 países. David também fundou o Desafio Mundial em 1971, um ministério que promove o evangelho globalmente. Suas iniciativas incluíram conferências, distribuição de literatura, programação de alimentação e muito mais. David Wilkerson era conhecido por sua paixão por vidas perdidas e sua crença no poder redentor de Deus. Ele pregava sobre santidade, dependência total de Deus
e a transformação que vem através do Espírito Santo. Sua vida e ministério foram um testamento do que Deus pode fazer através de uma pessoa disposta a obedecer o seu chamado. Wilkerson sempre desafiou sua igreja a se comprometer a obedecer aos ensinamentos de Jesus. Ele pregou crenças cristãs sobre a santidade, retidão e amor de Deus e entregou mensagens poderosas para encorajar uma vida justa e dependência total de Deus. Ele dizia: santidade pode parecer um termo antiquado para os nossos padrões, mas não para os de Deus. Os seguidores de Cristo ainda são chamados a ser santos, como Deus é santo. Wilkerson nunca perdeu sua mágoa sobre os efeitos devastadores que o pecado desenfreado causa em uma vida, lar e família. Ele pregou muitos sermões inflamados sobre o pecado, tendo visto e experimentado em primeira mão inúmeras vidas devastadas pelos males da violência e do vício. A história de David Wilkerson, nos primeiros 5 anos da cidade de Nova York, é contada em A Cruz e o Punhal, o livro que citei e que se tornou best-seller. O filme que eu indiquei a vocês também, que foi lançado em 1969, reconta a história inesquecível da terna misericórdia de Deus e amor aos adolescentes de Nova York, através do ministério de David Wilkerson. Terminando seu ministério, em 1986, ele voltou-se para Nova York para uma pregação de rua. Enquanto descia a Rua 42 de madrugada, ele ficou chocado quando viu crianças de 9, 10 e 11 anos de idade viciadas em crack. Ao ver isso de tão perto, ele começou a chorar novamente e orou a Deus. Ó Deus, o Senhor tem que levantar um testemunho nesse lugar infernal. Parece que o diabo criou Nova York como seu reino. Esta é a sede da Babilônia. A resposta do Senhor não era o que ele queria ouvir. O Senhor disse ao seu coração: você conhece a cidade, David. Você já esteve aqui. Você pode fazê-lo. Ele ficou extremamente chocado. Ele estava quase pronto para se aposentar. Não era que ele estivesse cansado. É que ele havia passado 30 anos em centros de reabilitação de drogas em todo o mundo. E agora ele estava planejando se mudar para o Colorado e passar os últimos dias da sua vida escrevendo livros. Mas ele não conseguiu expulsar essas palavras de sua mente. Por 2 noites eu tinha caminhado pelas ruas de Nova York, chorando e orando para que Deus trouxesse alguém. Eu pensei: Senhor, se eu deveria fazer isso, como eu posso dizer isso à minha esposa? Temos uma bela casa no Texas com lago. Mudamos nossa sede para lá. Como posso arrancar a Gwen agora e dizer a ela que estamos voltando para Nova York? Naquela noite, quando entrei no nosso quarto de hotel, Gwen estava orando. Estamos voltando para Nova York, não estamos? Perguntou ela. Em 1988, a Câmara Municipal de Teatro e o Teatro de Nederland serviu como casas temporárias para a igreja de Times Square. No ano seguinte, em 1989, eles compraram um lugar para que a igreja ficasse por lá. Por mais de 6 décadas evangelísticas, o reverendo David Wilkerson, em seu ministério, incluiu pregações, ensinos e escritas que beneficiaram a todos que acompanhavam aquilo que ele fazia. Durante todo esse tempo, uma característica distintiva do seu trabalho tem sido seus esforços diretos para atingir os mais necessitados entre nós com ajuda para o corpo e a alma. Ele é o autor de mais de 30 livros. Em 27 de abril de 2011, o reverendo Wilkerson postou em seu blog devocional: para aqueles que passam pelo vale da sombra da morte, ouça esta palavra. Choro vai durar por algumas noites escuras e terríveis. Em breve você vai ouvir o sussurro do Pai. Eu estou com você. Nesse momento eu não posso lhe dizer porquê, mas um dia tudo terá sentido. Você vai ver que era tudo parte do plano de Deus. Não foi por acaso. Naquela mesma tarde daquele dia, o reverendo Wilkerson faleceu tragicamente em um acidente de carro no Texas. Sua esposa Gwen sobreviveu ao acidente, mas faleceu no ano seguinte. Eles deixaram 4 filhos e 11 netos. Apesar de sua partida, o legado de David Wilkerson continua vivo através do Desafio Jovem e da Igreja de Times Square e dos inúmeros testemunhos de vidas transformadas pelo seu ministério. A história de David Wilkerson nos desafia a perguntar: e se eu disser sim ao chamado de Deus, o que ele pode fazer através de mim? Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe, deixe a sua sugestão
e também considere se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Até o próximo vídeo.